Olá, hoje são 21 de fevereiro de 2017, terça-feira, e pela manhã cedo estou indo para o trabalho, né? 9 horas da manhã, várias coisas acontecidas e fim de semana passado eu viajei para Cavalcante, que é uma cidade do interior de Goiás, para um seminário da Universidade de Brasília, da licenciatura em Educação do Campo, que eles chamam LEDOC. E participei de uma mesa sobre feminismos com uma companheira do MST e uma companheira representante da comunidade Calunga e uma estudante também dessa licenciatura. É a mediação de uma professora também desse curso e nossa, foi fantástico. Primeiro viajar, né? Eu me permito tão pouco, eu fico nessa coisa workaholic, trabalhando, sem emendando meses, anos, né? Sem parar, sem priorizar isso, essa folga, essa pausa que permite a gente que a gente de verdade pacifique, esvazie a mente, né? E descanse em consequência. Eu vivo na roda viva do trabalho, né? Trabalho, estuda, trabalha, reunião, milita, trabalha. Então, assim, eu realmente preciso melhorar nesse aspecto. Na realidade, eu acho que a gente precisa melhorar sempre, óbvio, mas antes eu estava tão empenhada, né, e tão envolvida em melhorar em coisas que eram muito mais graves, mais urgentes, mais sérias, né, necessárias, que aí agora que essas questões estão melhor trabalhadas, estão já transformadas, né, já alteradas, já não se dão da mesma maneira. Aí, como camadas, eu venho percebendo a necessidade de priorizar outras coisas que têm a ver também com bem-estar, com qualidade de vida, com saúde, né? Estar saudável, sentir-se saudável, estar tranquila e tal. E que eram impossíveis dentro do tsunami que eu vivia antes, né? Então, tanto esse espaço para o descanso e que eu preciso sair do ambiente mesmo, porque não adianta, eu posso ficar o fim de semana todo dentro de casa, mas eu fico trabalhando, né? Aí fica limpa, faz, não sei o que, estuda, limpa, colocar não sei o que em dia, organiza, tá? Não, você não para também, a não ser quando dorme. Aí eu paro e durmo, fora isso. E então, quando a gente viaja, realmente é esse parênteses no tempo. Tanto que viajei na sexta tarde e quando eu voltei na segunda-feira, eu no trabalho, eu tinha uma sensação assim tão estranha que parecia, apesar assim, além de estar estafada, né, estar exausta, estafada não, exausta, porque nós chegamos na madrugada, aliás, quase meia-noite, né, em Planaltina da viagem. Aí eu ainda peguei o carro e ainda rodei um tempo. Fui deixar meus colegas, aquela coisa toda. Cheguei em casa, 1h da manhã e ainda, né, limpei até 2h da manhã, quando então eu tomei um banho para dormir. Então eu estava assim, completamente passada e destruída na manhã de ontem. Ainda tô hoje, assim, bastante sonolenta, mas eu tinha uma sensação muito louca que era a viagem dilata o tempo, né? Então parecia que eu tinha caído no buraco de Alice, assim, e tinha passado uma eternidade fora, assim, muito tempo, muitos dias, uma semana inteira. E de repente, quando eu voltei a Brasília, só tinha se passado 2 dias. Mas a sensação temporal muda muito, né?
esse registro do tempo. E aí lá ficou parecendo mesmo. Quando eu voltei, isso ficou mais evidente ainda. Parecia que eu tinha ficado muito mais tempo fora, não somente 2 dias. Então, tenho certeza de que este é um dos motivos pelos quais as viagens descansam, relaxam, permitem que a gente reinicie o programa, né? Para voltar mais eficiente, mais tranquilo, né? Mais produtivo, inclusive. Aí também passei uma preocupação enorme, porque não encontrei quem cuidasse das cachorras, né? Quem cuidasse das cachorrinhas. E os hotéisinhos aqui próximo de casa, todos lotados. Tem que fazer reserva com antecedência, imagina, eu nunca havia pensado nisso. E meus amigos não podiam, indisponíveis, doentes, viajando, isso, aquilo. E aí, só uma pet sitter com quem eu entrei em contato, mas aí também me causou um estranhamento. Eu falei, gente, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu vou deixar a chave da minha casa com ela? Assim, não. Eu falei, não vou conseguir. Aí, espalhei comidinha pela casa inteira, ração, né? Uma quantidade tão absurda que quando eu voltei tava tudo lá ainda. Ainda bem, né? Se elas tivessem devorado aquilo tudo, minha nossa. Mas eu espalhei assim, quase 10 vasilhas pela casa. E botei a bacia delas gigante, cheia de água. E forrei o escritório quase todo com jornal, né? E mesmo assim eu sabia que teria fora do lugar, porque a pequenininha, a menorzinha, bebê, nano neném, ainda faz fora do lugar, né? Então assim, mini bebê, micro bebê, ok, são educadíssimas, só fazem no jornal. Mas nano neném, que chegou agora, só tem 2, 3 mesezinhos. Ai, aí... E o pânico no segundo dia, no domingo. Preocupada, eu estava tão preocupada que eu mal conseguia me concentrar, assim. Eu tinha lido em algum lugar de uma mulher que supostamente teria abandonado vários gatos em uma casa. E aí os gatos se canibalizaram, mataram, comeram uns aos outros. E quando abriram a casa só tinha um. E eu não sei se isso procede, mas eu fiquei tão impressionada, tão pessimamente impressionada, que eu morta de medo que tivesse uma briga aqui em casa e a maiorzinha matasse a menor, assim, eu tava em pânico com essa possibilidade. Ainda bem que foi só paranoia. Cheguei, tava todo mundo ótimo, todo mundo bem, tranquilo. Claro, né, estavam estressadas. Eu cheguei bem na hora, eu cheguei assim, 1h da manhã em casa e estavam um pé de cada sapato meu. Elas alcançaram as prateleiras porque uma fica em pé assim, na prateleira, e ela com focinho, ela vai lá e pega o que ela quer, dependendo da altura. Estava um pé de sapato, de cada sapato meu, na caminha delas, para elas mastigarem, né, para elas destruírem. Então assim, eu cheguei bem na hora que elas tinham acabado de colocar o último pé, então elas não tinham começado a destruir ainda. Gente, eu levei um susto quando eu vi um pé de bota, um pé da outra bota, um pé do sapato boneca, que é carezésimo, invernizado, um pé do meu chinelo, um pé do outro chinelo que eu uso só dentro de casa, um pé... Eu falei, o que é isso? Que é isso? Mas na hora, assim, eu cheguei na hora H. Se eu tivesse demorado 1 hora a mais, eu teria perdido alguns sapatos. Pelo menos alguns. Aí coloquei de volta, aí ficaram felizes. Nossa, a menorzinha chega e chorava. Aí até que ficou feliz. Aí brincam no quintal enquanto eu, né, cuidava da casa. Tomei um banho. Gente, eu dormi, acho que nunca foi tão bom dormir na vida, assim. Eu tava tão destruída, tão cansada. E não que eu tenha ficado mal acomodada lá, mas o cansaço mesmo, o desgaste da atividade diferente. Enfim, e não para, e você fica muito atento, né, o tempo todo, você prestando atenção em tudo e tal. Então, é bem exigente, mas maravilhoso, assim. O meu grupo de pesquisa é de uma generosidade que eu me sinto profundamente grata ao universo por essas oportunidades todas que eu tô tendo com eles, né.
e inclusive o mestrado, porque o meu orientador acabou sendo o líder do grupo de pesquisa. Então convergiu tudo. Maravilhoso, eu não podia estar numa situação melhor. E aí hoje eu estava ali em casa antes de sair, separando os livros de novo, os textos, artigos sobre o meu tema. Hoje eu vou fazer a matrícula nas disciplinas. E aí eu já estou querendo... Tem um capítulo que eu já vou começar a escrever, mas que eu já sei que eu vou desenvolver em uma das disciplinas. E o outro que eu acho mais difícil, que é o que eu quero abrir a dissertação com ele, eu também vou desenvolver na outra disciplina. Então fica o terceiro capítulo, que é sobre a obra de arte específica, Medea, para o terceiro capítulo e mais tranquilo para eu desenvolver. Ai, nossa, 2017 já está repleto de compromissos, mas eu vou concluir voltando aquilo que eu falava do início, né? A necessidade de eu reformular a minha rotina, porque é a criação de novos hábitos, né? Eu preciso reformular a maneira como eu vivo todos os dias. Aquela parte em que você faz todo dia sem nem pensar mais nelas, é automático, né? Então, incluindo nessa rotina os exercícios físicos, porque, gente, quanto mais tempo no sedentarismo, e eu tô há 10 anos sedentária. Nossa, eu nem reconheço meu corpo. E cansaço, aí junta esse sono, a estafa, fica meio com falta de ar, não sei o que, come como se não houvesse amanhã. Tô brincando, também nem assim, nem tô, mas assim, eu até entendo que a comida, um determinado momento da minha vida, eu tinha parado de fumar, né, tinha parado com todo o resto também, então assim, a comida acabou ocupando esse lugar do prazer desmedido e da compensação, né. E aí eu engordei mais um pouco, mas agora faz um tempo que eu estou estabilizada num peso que ainda é um sobrepeso, não me agrada. Mas agora eu acho que eu estou pronta, porque não tenho mais essa necessidade de autocompensação. E também você vai ficando cada vez mais consciente, né? Então assim, gente, é muito infantil isso, de todo momento que eu fico ansiosa, todo momento que eu fico nervosa, eu vou lá comer um doce. Menos, né? Quer dizer, a vida é isso aí. Não dá pra desejar anos e anos e anos sem passar por nenhum momento de ansiedade, sem passar por um momento de estresse, né? E aí, quando isso vai ficando mais só alicerçado, né, emocionalmente falando, a gente consegue abrir mão das muletas. E aí, agora eu quero voltar pra capoeira. Nessa viagem foi tão bom, tinha tanta capoeira. Não é tanta capoeira, não que eu tenha visto rodas de capoeira, mas tinha um menino apaixonado por capoeira, com berimbau e pandeiro, o tempo todo tocando, o tempo todo. E a gente conversando sobre capoeira, assim, em diferentes momentos. Nossa, relembrei toda a paixão que eu tinha por capoeira, né? Eu fiz 10 anos de capoeira sem ser disciplinada, eu não era disciplinada, por isso eu não galguei cordas e tal. Eu treinava, daqui a pouco eu sumia um mês, daqui a pouco eu treinava, daqui a pouco é assim, né? Sempre esse problema de fazer muitas coisas. Mas agora, capoeira, pelo menos 3 vezes por semana, é como escovar os dentes, ué. Você faz porque precisa fazer, tem que fazer, e nem se pensa nisso. Ué, faça, simplesmente. Então, vou me preparar, já vou hoje pesquisar os horários que terão disponíveis na UNB. Como eu já vou fazer a aula, já me organizo. Gente, isso, né? Algumas banalidades, algumas coisas interessantes. Em outro momento a gente pode falar, vamos ver, né? Mas comentar sobre essa questão da terra. Lá no seminário a gente foi muito discutido a questão do território, né? Os quilombos, território quilombola, os calungas e tal. E
todas as ameaças, né? Todas as ameaças desse sistema político-econômico desumano, que não leva em consideração absolutamente nada, nem mesmo a população de um país, de todo um país, porque não é porque não é pontual, não é localizado o dano. O dano, na realidade, ele repercute e atinge todos nós, e nós é que não sabemos. Então, em outro momento, vou falar um pouco disso, que agora eu ainda estou muito sonolenta, cansada, não saberia sintetizar de uma maneira interessante, né? Bacana. Ótimo dia para todas e todos. Até a próxima.